Franklin Roosevelt foi um político norte-americano que é lembrado como um dos presidentes de maior relevância na história de seu país. O presidente dos Estados Unidos teve um papel essencial para a recuperação da economia do país após a Grande Depressão de 1929, assim propondo o New Deal, que iremos explicar melhor ao longo do vídeo. Além disso, Roosevelt tem participação na Segunda Guerra Mundial contra o Eixo, onde declarou guerra contra o Japão e teve bastante reconhecimento enquanto ajudava os países Inglaterra e Rússia. Franklin nasceu no dia 30 de janeiro de 1882, na cidade de Hyde Park, no estado de Nova York, e veio de uma família de origem holandesa, além de possuir parentes que participaram da política estadunidense, como Theodore Roosevelt. Ademais, entrou para a Universidade de Harvard em 1904 e mais tarde cursou Direito na Universidade da Columbia, em Nova York, em 1808. Casou-se com sua prima Anna Eleanor Roosevelt, com quem teve 6 filhos. Sua vida esteve marcada por um sério problema de saúde relacionado com uma paralisia do corpo, isso porque em 1921 contraiu poliomielite. Mesmo debilitado, Franklin continuou ativo em sua vida política. Foi eleito presidente dos Estados Unidos nos anos de 1932, 36, 40 e 44. No início de seu governo, focou na melhoria da economia, propondo o New Deal. E já nos primeiros dias de governo, conseguiu aprovar as leis previstas no New Deal, como a criação da Agência de Ajustamento Agrícola e a Lei Nacional de Recuperação Industrial. Depois, empreendeu grandes obras políticas para reduzir o nível de desemprego, reformou os bancos e o sistema monetário, abandonando o padrão ouro, desvalorizando o dólar e fortalecendo o crédito. Conseguiu a revogação da lei que proibia a venda e consumo de bebidas alcoólicas, a famosa Lei Seca, protegeu os sindicatos e procurou regulamentar as condições de trabalho e os salários. Evitou a tradicional política militar intervencionalista dos Estados Unidos no continente americano e reconheceu o governo soviético em 1933 e criou a Lei de Segurança Nacional em 1935, que foi a base da legislação trabalhista americana. O homem faleceu em Warm Springs, Geórgia, no dia 12 de abril de 1945, vítima de um derrame. Assim, ele viveu até os 63 anos e não pôde cumprir seu mandato até o final, bem como isto ocorreu pouco antes do término oficial da Segunda Guerra Mundial, encerrando uma administração que levou os Estados Unidos a se consolidarem como a maior potência da história. Primeiramente, como já dito antes, Franklin foi responsável pela criação do projeto New Deal, utilizado entre 1933 e 1937 nos Estados Unidos, com o objetivo de recuperar a economia estadunidense da crise de superprodução e especulação financeira ocorrida em 1929. As medidas tomadas nesse período buscaram principalmente a geração de empregos. Com isso, o governo pretendia aumentar o consumo dos trabalhadores assalariados, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Franklin Roosevelt foi um personagem essencial na Segunda Guerra Mundial e lutou para combater tanto o fascismo na Itália quanto o nazismo na Alemanha, assim preparando o país para intervir no conflito. Implantou também o serviço militar obrigatório e obteve a cooperação da indústria e dos trabalhadores para acelerar a produção de armamentos. Aumentou o controle do governo sobre a economia. Reeleito em 1940, conseguiu a aprovação da venda de armas aos países aliados e assinou com Churchill a Carta do Atlântico no ano de 1941, acordo básico para a criação da futura Organização do Tratado do Atlântico Norte. Declarou guerra à Alemanha após o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941 e autorizou a fabricação da bomba atômica, assim dando entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Além disso, o presidente elaborou o Plano de Durban-Oaks em 1944, base da criação das Nações Unidas. Por fim, em 1944, fez parte da Conferência de Yalta, ao lado de Joseph Stalin, o chefe de Estado russo, e Winston Churchill, chefe de Estado inglês. Esse encontro foi realizado com o intuito de discutir o final da guerra, que praticamente estava ganha por esse bloco. Por serem figuras importantes e poderosas, eles ficaram conhecidos como os Três Grandes. E por isso fica claro que o personagem deixou um legado de reformas sociais e econômicas que se mantém até hoje, resultando na sua importância para estes eventos históricos, principalmente nas relações internacionais.